Bom dia, irmãs e irmãos. Venho ao vosso encontro neste quarto dia da Páscoa para juntos escutarmos o Evangelho que a Igreja hoje nos propõe, depois uma pequena reflexão e terminarmos este encontro espiritual com a comunhão espiritual. Vou então ler-vos hoje uma passagem do Evangelho de São Lucas, um acontecimento ainda do próprio dia de Páscoa. Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: "Que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho?" Pararam com um ar muito triste, e um deles, chamado Cleofas, respondeu: "Tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias." E ele perguntou: "Que foi?" Responderam-lhe: "O que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel, mas afinal é já o 3º dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram, foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram." Então Jesus disse-lhes: "Homens sem inteligência e lentos de espírito, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinham o Messias de sofrer tudo isto para entrar na sua glória?" Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de seguir para diante. Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: "Fica conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite." Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou-lhe. Nesse momento abriram-se-lhe os olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: "Não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: "Na verdade, o Senhor suscitou e apareceu a Simão." E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Como disse há pouco, este relato que nós agora escutamos é próprio do dia da ressurreição. Jesus foi aparecendo a várias pessoas nesta manhã de Páscoa, ou neste dia de Páscoa. E é engraçado como é que nós percebemos como é que era a situação um bocado psicológica de toda esta gente que andava à volta de Jesus. As mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, preocupadas em ir terminar os rituais fúnebres em relação a Jesus. Pedro e João em casa, tristes, desiludidos, talvez desorientados. E estes dois, que não eram apóstolos, mas faziam parte do grupo de Jesus, estes dois regressam à sua cidade, à cidade de Emaús, porque afinal tinham andado com Jesus, a coisa não tinha corrido bem e tinha que se recomeçar a vida a partir quase do nada, porque tinham deixado muitas coisas por causa de Jesus e afinal Jesus não tinha realizado as expectativas que eles tinham programado. Este é o ambiente, um ambiente de muita incerteza, de muita desilusão, de muita tristeza, porque não é por causa de Jesus, é por causa deles. Porque Jesus ressuscitou e tinha-lhes dito que ele ia ressuscitar. Eles é que não conseguiam compreender o que isso significava. Nem puseram essa hipótese.
Mesmo estes dois dizem, umas mulheres que foram lá, viram, depois os apóstolos também lá foram, mas a ele ninguém o viu. E, meus queridos irmãos, isto é uma das grandes lições que nós podemos tirar hoje e a partir de hoje para a nossa vida. Quando nós projetamos Deus a partir de nós, é difícil de o encontrarmos, é difícil de o reconhecermos, é difícil de nós até podermos perceber a nossa vida. Porque às vezes nós não queremos Deus como Ele é, mas queremos Deus como nós queremos que Ele seja. É a mesma coisa com estes discípulos de Emaús. Eles não queriam Jesus como Ele era. Eles fizeram uma projeção de Jesus, o homem que vinha libertar Israel, um guerreiro que ia pôr a ordem, e afinal não tinha acontecido nada. E este às vezes é o nosso medo e às vezes até o motivo das nossas incompreensões e revoltas em relação a Deus. Porque não compreendemos como Deus é e queremos sempre que Deus seja como nós queremos que Ele fosse. E isto não pode ser ao nível da fé. Por isso é que nós no Pai Nosso rezamos tantas vezes, muitas vezes de uma maneira não muito reflexiva: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Quantas vezes nós rezamos o Pai Nosso a pedir, faça-se a vossa vontade, e a seguir vamos logo pedir a Deus coisas a favor da nossa vontade e não em conformidade com a vontade de Deus. Por isso é que nós em tudo e sempre deveríamos perceber qual é a vontade de Deus, para que essa vontade de Deus nos enchesse e percebêssemos que Deus faz caminho connosco. Se ontem nós dizíamos que Jesus vai ao encontro da Madalena, hoje podemos dizer, Jesus faz caminho connosco. Jesus acompanha nas nossas tristezas, Jesus acompanha os caminhos difíceis da nossa vida, os caminhos da desilusão, os caminhos da mentira, os caminhos da traição, os caminhos da doença. Jesus faz connosco esse caminho. Se nós estamos envolvidos só nas nossas expectativas e na nossa tristeza, não o conseguimos ver. Ontem, a Madalena não conseguia ver Jesus por causa das suas lágrimas que o impediam. Hoje, os discípulos de Emaús não conseguem ver Jesus por causa do seu abatimento, por causa da sua tristeza. E assim também acontece connosco. Quando nós, envolvidos nos nossos problemas, não conseguimos ver a luz de Deus, por muito que Deus esteja do nosso lado, nós nunca o iremos perceber, nem iremos sentir. Mas este relato dos discípulos de Emaús é também um outro relato muito bonito, além de histórico, muito litúrgico e teológico. Reparem, temos aqui neste relato os 4 momentos das nossas missas. Os discípulos de Emaús põem-se a caminho de Emaús e Jesus faz caminho com eles. Esta é a primeira parte da nossa Eucaristia, quando nós tantas vezes dizemos bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, ou quando o Padre diz o Senhor esteja convosco e nós respondemos Ele está no meio de nós, pois Jesus faz caminho connosco. Depois é Jesus que nos explica as Escrituras, aquilo que nós na Eucaristia temos a liturgia da palavra. É um Jesus que nos explica as Escrituras, que as interpreta à luz da Páscoa. Depois temos um terceiro momento, que é quando Jesus se senta à mesa e repete os gestos da última ceia, e aí se abrem os olhos destes 2 discípulos, a mesa da Eucaristia. Mas a missa não termina com a mesa da Eucaristia, a missa termina com o envio, e é o 4º momento desta passagem do Evangelho e da nossa Eucaristia. Os discípulos não ficam a dormir em Jerusalém, mas regressam, não ficam a dormir em Emaús, mas regressam a Jerusalém para poderem dar e transmitir aos outros a notícia da Boa Nova. Neste tempo de tantas dificuldades, nós podemos pedir a Deus que nos ajude a perceber como é que nós podemos manter viva em nós o desejo da Eucaristia, de nos interessarmos mais pela Eucaristia, de rezarmos mais, de nos motivarmos mais para que a Eucaristia não seja uma rotina, mas seja um encontro com o ressuscitado. Convido-vos agora a fazermos a nossa comunhão espiritual, rezamos o Pai Nosso, a oração dos filhos de Deus, não pedindo a Deus para fazer a nossa vontade, mas pedindo a Deus que nos ajude a compreender e a aceitar e a fazer sempre a sua vontade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus, nesta hora desejava receber-vos sacramentalmente, mas já que não posso, vinde ao menos espiritualmente ao meu pobre coração. Vinde, Senhor Jesus. E como ao longo da vida eu já vos recebi tantas vezes, eu me consagro e uno inteiramente a vós. Desejo um bom dia a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.